E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Cedric Service. Eu tô vindo aqui como eu prometi no vídeo sobre o unboxing do 2090, eu disse que ia trazer um vídeo fazendo um comparativo entre esses dois modelos, o 2030 e o 2090. São dois multitestes da linha profissional. Vamos fazer primeiro, vamos fazer um comparativo para a gente entender o que tem, quais características técnicas que um tem que o outro não tem e qual se sai melhor do que o outro. Não dizer que nenhum dos dois aqui são excelentes multitestes profissionais, todos dois têm as suas qualidades, sendo que por ser modelos diferentes, uns têm características técnicas melhores do que o outro, tá? Para a gente começar, vamos ver as especificações gerais de cada um deles. Para o 2030, com relação ao display, esse tem um display de 2.000 contagens com 3,5 dígitos. Esse aqui já tem um display melhor, que é um display de 4.000 contagens com 3/4 dígitos. Esse aqui é um pouco superior com display em relação a esse, mas nada que afete a leitura de parâmetros do equipamento. Ambos possuem iluminação de display. Todos os dois têm taxa de amostragem de 3 segundos, 3 vezes por segundo, o que é muito bom, né, para um equipamento profissional. Tem indicação de polaridade automática, caso você ligue invertido na função DC, ele mostra a indicação de polaridade. Tem indicação de sobrefaixa, aquele OL, né, que aparece no display quando você atinge a faixa escolhida e atingida a sobrefaixa dele, ou seja, você botar um limite além do que a faixa permite. Tem indicador de bateria fraca, todos os dois possuem a função Auto Power Off, que desliga em aproximadamente 20 minutos de não uso do equipamento para proteger com relação à bateria. Ambos são True RMS, possui a função Data Hold para travar a leitura na tela para você fazer a anotação que você necessita. Ambos são fabricados em conformidade com o IEC/EM 61010, norma, né, de segurança com relação à sobretensão e dupla isolação. Eles dois são de categoria CAT4, com isolação de 600 volts. Possui fusível de proteção, todos os dois, né, para miliamperes, fusível de 500 miliamperes no caso desse aqui, e um fusível de 250 miliamperes no caso desse aqui. Existe também o fusível de 10 e 20 amperes, 20 amperes para esse aqui e um de 10 amperes para esse aqui para a leitura de corrente. Ambos têm as mesmas dimensões e têm o mesmo peso. Agora que a gente viu as especificações gerais de cada um, uma coisa que a gente pode notar diferente de um para outro: a seleção, o calibre, né? A seleção de funções de cada um. Esse aqui, as seleções é feita manualmente, ou seja, você vai selecionar, por exemplo, leitura de resistência, você vai selecionar o calibre máximo até o máximo que você deseja. Esse aqui, a seleção é automática, ela é manual e automática. Por que manual? Porque você tem que selecionar a grandeza que você quer, e após selecionar a grandeza que você quer, o resto o aparelho faz, que já facilita bastante o trabalho. Nós temos nesse aqui o botão Power Off, que é para você ligar o equipamento. Nesse aqui você liga o equipamento girando a chave. Você girou a chave, você liga o equipamento. Esse aqui, para funcionar, você tem que apertar e segurar o botão. Nós temos iluminação. Para iluminação desse aqui a gente aperta o hold e segura. Iluminação desse aqui a gente aperta o hold também e segura. O hold para travar a leitura na tela. O de cá também é hold para travar a leitura na tela. Para apagar a luz é só apertar e segurar. O de cá a mesma coisa. O 2030 nós temos o botão para máxima e mínima tensão na leitura de tensão, né? Você tem um botão de máximo e mínimo para ver tensão máxima, tensão mínima. Vou tirar o hold aqui. Nesse multiteste aqui você já não tem. Nesse aqui nós temos o botão de relativo para você medir a função relativa do sinal, e aqui nós temos também o botão de range para fazer a seleção do range de acordo com o que você está fazendo. E também temos o botão select, né? O botão select que faz a seleção entre alternada e contínua. No caso aqui da tensão alternada, você consegue mudar entre frequência e duty cycle. No caso de leitura de tensão, aqui no caso de corrente, né, onde tem esses dois sinais, como eu falei que tem um sinal contínuo alternado, você seleciona entre AC e DC. Para isso serve a função. E como eu disse, aqui nós temos o calibre, né, a seleção das funções que você deseja, e aqui à medida que você vai selecionando, ele vai fazendo a leitura automática dos valores sem precisar se preocupar. Aqui no caso você tem que selecionar
máximo de 200 mV, máximo de 2 volts, máximo de 20, máximo de 200 e máximo de 1000 volts. Essa é uma das vantagens do range automático, que você não precisa se preocupar com isso. A seleção de tensão contínua, eu pego o manual de característica técnica, sei que consigo ler de 400 mV até 1000 volts DC. O que eu falei no unboxing do 2090, quem não está familiarizado com o uso de multiteste, é muito bacana você pegar as fichas técnicas dele, imprimir até você se familiarizar com os máximos que o aparelho suporta. Eu vou deixar para download aí na descrição do vídeo a ficha técnica, tanto os manuais de cada um como a ficha técnica de cada aparelho. Quem quiser fazer download, tá? Então eu sugiro que você imprima e utilize ele para saber os máximos, já que você não tem aqui os máximos indicativos no aparelho. Aqui você tem máximo de 200 mV, máximo de 1000 volts para tensão contínua, máximo de 750 volts para tensão alternada e assim sucessivamente. Tem leitura de resistência e tudo mais. Então vou desligar aqui. Vamos lá, vamos começar com as especificações técnicas de cada aparelho para leitura de tensão contínua. O 2030 você tem escalas que vão até de 0 a 200 mV até de 0 a 1000 volts. Ou seja, as escalas são de 2 em 2, são de 200, 2, 2, 2, 2 e 2. No 2090 essas escalas se dão de 4 em 4. Ou seja, quando eu seleciono a leitura de tensão contínua, eu tenho de 0 a 400 mV, de 0 a 4 volts, de 0 a 40, de 0 a 400, de 0 a 1000, feito de forma automática por esse auto range, ok? Aqui não, eu tenho que selecionar se eu quero de 0 a 200 mV, de 0 a 20 volts, de 0 a 20, de 0 a 200, de 0 a 1000. Então o 2030 tem um range de 0 a 1000 volts para tensão contínua e o 2090 a mesma coisa, de 0 a 1000 volts para tensão contínua. Tem resolução de 0,1 mV até 1 volts. Para a leitura de tensão na faixa de milivolts, a impedância de entrada do 2030 é de apenas 10 megôhms. Na verdade é 10 megôhms para a leitura de todas as faixas de tensão. Nesse 2090, para a leitura de milivolts, a impedância de entrada é de 40 megôhms. Ou seja, nisso o 2090 sai na frente do 2030. Porque você sabe, quanto maior for a impedância de entrada do equipamento, melhor ele é para a leitura de tensões muito baixas, porque ele não afeta a leitura da tensão. Tendo em vista isso, no calibre de milivolts, esse equipamento sem ponta de prova ou fazendo nenhum tipo de leitura, ele apresenta alguns valores na tela, tá vendo? Devido à sensibilidade dele, mas isso não é defeito. Eu já entrei em contato com a Icari para saber se era defeito. Eles me informaram que isso é normal do equipamento devido à alta impedância de entrada e a alta sensibilidade da faixa de milivolts. Ele fica lendo a sensibilidade e consegue ler alguns valores, mas isso não afeta quando você estiver fazendo leitura de tensão. Para ele parar aqui, bastava você curto-circuitar as pontas de prova, ele zera. Mas mesmo não fazendo isso, quando você for fazer a leitura da tensão, e nada afeta a leitura da tensão. Então, esse aqui, para leitura de tensão contínua, vai da faixa de 0 a 1000. Esse aqui de 0 a 1000 também, sendo que a impedância desse aqui é de 10 megôhms para todas as faixas de tensão contínua, e esse aqui é de 40 megôhms para milivolt e de 10 megôhms para as demais tensões. Para a leitura de tensão alternada, o 2030 faz leitura da faixa de 0 a 2 a 0,750 volts, o 2030 vai de 0 a 750 volts. Tensão alternada, True RMS, todos os dois modelos fazem leitura de True RMS, sendo também que esse aqui tem impedância de entrada de 10 megôhms para todas as faixas de tensão alternada, e esse aqui é a mesma coisa, para milivolts alternada, 40 megôhms a impedância de entrada, as demais faixas de tensão alternada, 10 megôhms. Na leitura de tensão contínua e alternada, o Icari 2090 leva vantagem no 2030 devido à alta impedância para leitura de baixa tensão na ordem de milivolts. Para a leitura de corrente, tanto o multiteste Icari 2030 como o 2090 faz leituras de corrente contínua alternada, e ambas as podem ser lidas entrando em série com o circuito. Antigamente você só conseguia fazer leitura de corrente ligando o multiteste em série com o circuito na tensão contínua. Para fazer
leitura de corrente alternada, era utilizado o alicate, correto? Você botava a garra entre o fio e você media a corrente. Esses modelos aqui você consegue fazer a leitura tanto de corrente contínua como de corrente alternada, entrando em série com o circuito, como eu demonstrei no unboxing dos dois aparelhos. Para a leitura de corrente contínua, o 2030 leva um pouco de vantagem no 2090, porque a corrente máxima que esse aparelho mede aqui é 10 amperes e aqui esse aparelho mede aqui é 20 amperes. Você tem faixas da ordem de 200 microamperes até 20 amperes nesse aparelho, e aqui de 400 microamperes, 0,400 microamperes até 0,10 amperes. Então, ligeiramente na leitura em amperes, esse aqui leva vantagem porque você consegue ler até o dobro da corrente que esse aqui lê. Mas nas demais leituras de corrente, miliamperes e microamperes, ambos têm a mesma qualidade e a mesma função. Leitura de resistência. Para a leitura de resistência, o 2030 ganha de lavada do 2090. Por quê? O 2030 você consegue ler de 0 a 200 megahms de resistência. O 2090 você só consegue ler até 40 megahms de resistência, ou seja, o 2030 ganha de lavada do 2090, porque você consegue ler até 200 megahms com esse aparelho aqui. Esse aqui você só consegue até 40, então o 2030 saiu em vantagem do 2090. Ainda na leitura de resistência, ambos têm proteção de sobrecarga de até 250 volts para tensão contínua e 250 volts para tensão AC RMS. Se você for fazer leitura do circuito e acidentalmente estiver energizado, então você tem um circuito, uma proteção de sobrecarga em ambos os aparelhos. Medida de capacitância. Para a medida de capacitância, o 2090 ganha de lavada do 2030. Por quê? O 2030 ele só consegue ler capacitores até 2000 microfarad. Já o 2090 você consegue ler capacitores até 10 milifarad, ou seja, ele ganha de lavada. O capacímetro desse aparelho ganha de lavada do 2030. Um tem umas características técnicas melhor do que o outro. Ou seja, esse aqui consegue ler resistência até 200 megohms, esse aqui só vai até 40 megohms. Já na capacitância, esse aqui você consegue ler capacitores até 0 até 100 microfarad. Esse aqui você só consegue ler até 2000 microfarad. Então o 2090 ganhou de lavada do 2030 na questão capacitância. Ambos utilizam frequência de teste de 100 Hz e também tem proteção de sobrecarga de até 250 volts VDC e 250 volts AC. Mas isso não quer dizer que, devido à proteção que ele tem internamente para a leitura do capacitor, você não esquecer de descarregar o capacitor. Nunca deixe de descarregar o capacitor para fazer a leitura dele no multiteste, senão você vai queimar o multiteste. Na questão de leitura de temperatura, ambos trabalham na faixa de menos 20 graus até 1000 graus Celsius. Também pode ser medido em Fahrenheit, tá? Em Celsius, graus Celsius e Fahrenheit. Tem resolução de 1 grau Celsius e tem precisão de mais ou menos 1% para cada leitura efetuada por ele, o que é muito bom para o equipamento profissional. Ambos aparelhos fazem leitura de frequência, sendo que o 2090 agora leva vantagem sobre o 2030, porque o 2030 você consegue ler até 1 MHz de frequência, já o 2090 você consegue ler até 30 MHz de frequência. Ainda na leitura de frequência, o 2090 você consegue fazer a leitura, além de medir a tensão da rede, você consegue medir a frequência da rede e o duty cycle do sinal. Estando trabalhando aqui, estando no selecionado calibre de tensão alternada, você aperta o botão Select, você consegue medir a tensão, ver a frequência da rede e o duty cycle da rede. Esse aparelho 2030 não consegue fazer isso, tá? O 2090 consegue fazer leitura de frequência e duty cycle do sinal, e o 2030 não. Os dois medem ganho de transistores, o HFE, que vai da faixa de 0 a 1000, com resolução de 1% os ambos aparelhos, e tem corrente de base, então os dois aparelhos de 10 microamperes e tensão coletor emissor de 3 volts, ambos os aparelhos. Então nisso aí os dois são iguais. E para teste de diodo, ambos têm resolução de 1 mV, indicando o estado de direto inversa e curto para esse componente em teste.
E ainda, além do teste de iodo, o modelo 2030 possui um teste de vivo, como eu mostrei no unboxing desse equipamento aqui, você faz o teste de vivo da rede, já o 2090 não tem. Bem, como a gente pôde apresentar para vocês aqui, nesse comparativo entre os dois, um tem as suas características técnicas melhor do que o outro, tipo com relação ao teste de continuidade, com relação ao teste de resistência, com relação ao teste de frequência. Aí agora você tem que avaliar com esse comparativo o que é melhor para você. Qual a sua necessidade, o que você precisa quando você for trabalhar, que é para você decidir o qual você vai optar. No meu caso, eu peguei os dois porque um complementa o outro. O que você viu que um não tem, o outro não tem. Aqui eu tenho leitura máxima e mínima da tensão, aqui eu não tenho. Aqui eu consigo ver frequência da rede do destaque no sinal, eu consigo ver. Aqui eu tenho um capacímetro porreta nele, que eu consigo até 1 mV, 1 mF de completo, beleza. O daqui tem capacitor, mas daqui o capacitor é melhor, ou seja, um é complemento do outro. Aqui eu consigo ler até 40 megahms, aqui eu consigo ler até 200 megahms. Então, vai de acordo com a sua necessidade. São dois excelentes equipamentos, são equipamentos de uso profissional, uma marca que eu estou muito satisfeito com ela. Sinceramente, eu não pensei, eu comprei a cega, porque eu não achei um vídeo que explicasse e mostrasse detalhadamente o que cada um faz. Então eu comprei a cega, mas eu estou muito satisfeito até hoje com a minha aquisição com os dois aparelhos, ou seja, tem os dois na bancada, pau para toda a obra. Então eu só queria trazer esse comparativo aqui para você decidir qual o melhor para você. De acordo com o que eu passei aqui, você vê a sua necessidade e aí você adquire com acordo com a sua necessidade. Mas os dois são excelentes equipamentos para você ter a sua bancada de trabalho. Beleza? Então vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero ter ajudado alguém aí que estava com dúvida em qual comprar. Como eu disse, eu vou deixar na descrição do vídeo a ficha técnica para dual luz dos dois aparelhos, então assim como o manual para dual luz dos dois aparelhos. Você baixa aí. Quem adquiriu o 2090, como eu disse, eu sugiro que você imprima a ficha técnica, porque nela contém os máximos que os ranges aqui suportam, porque não são indicados aqui no equipamento. Aqui você tem indicação no equipamento dos máximos que cada calibre suporta, esse aqui não. Então, para você, até você se familiarizar com o equipamento, você imprime e deixa próximo a você. E à medida que você for usando, aí eu tô lendo atenção qual é o máximo que suporta. Aí eu vou ler a faixa de milivolts, qual é o máximo que ele suporta, tá entendendo? Então, mesmo assim ele tem proteção, mas é bom você não abusar dessa proteção. Show? Então eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, bota na descrição, tá? Então um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.